Graças e paz, pessoal da Jubac, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa série de devocionais que temos desenvolvido ao longo desse tempo. E para começar o nosso momento de devocional, nós vamos estar fazendo uma oração, mas antes de orarmos, queria pedir que você esteja se inscrevendo no canal da Jubac, esteja nos dando esse apoio, divulgando para seus amigos. Nosso intuito aqui é somente pregar o Evangelho de Deus, então compartilhe os vídeos, aquelas pessoas que ainda não conhecem o nosso Senhor e Salvador, que elas venham a observar os nossos vídeos e entender através desses vídeos que somente Jesus é a esperança para a nossa vida e para o mundo. Então, compartilhe o nosso vídeo. Nós estamos aqui em um cenário novo, que nós estamos testando algumas coisas, algumas melhorias, para que nós possamos pregar a palavra de Deus da melhor forma possível. Então, vamos orar para dar início ao devocional. Soberano Deus, nosso Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, nós queremos Te agradecer, porque só Tu és digno, Senhor, de nosso louvor e da nossa adoração, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, até aqui o Senhor ter cuidado de cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra, Senhor, a Tua santa palavra, Pai, para nos orientar, Senhor, para nos instruir, Senhor, em meio a esse mundo tão perdido, Pai. Fala, Senhor, em nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos buscar a cada dia se parecer cada vez mais com o Teu Filho, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. O texto que nós vamos estar refletindo hoje no nosso devocional é um texto que se encontra lá no livro das Crônicas, no capítulo 32, nos versos 6 e 7. Livro esse que o profeta Esdras escreveu, contando algumas histórias e alguns acontecimentos ali do povo de Judá durante o tempo que passou ali, de invasão do Império Assírio e outras coisas que aconteceram.
Então, nós vamos estar meditando nesse texto, nesse dia, neste devocional, e vamos tentar extrair dele algumas lições de vida para cada um de nós. 2 Crônicas, capítulo 32, versos 7 e 8. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que estar com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar a travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Amém. Antes de nós adentrarmos aqui a esse texto, já foi falado aqui que o propósito que foi escrito o livro de Crônicas, que Esdras escreveu o livro de Crônicas, e aqui no nosso texto nós temos um acontecimento muito difícil ali para o povo de Judá. O povo de Judá se encontrava em uma situação muito difícil, como a gente pode ver nos versos anteriores, onde o rei da Síria, o rei do Império Assírio, que era o maior império da época de que o texto foi escrito, estava ali subjugando o povo de Judá, império esse, assírio, que já tinha acabado de destruir o reino do norte, o reino de Israel, e agora se dirigia para Judá. Então nós vemos aqui nesse texto o rei da Síria, o rei Senaqueribe, que tinha ali sobre seu comando o maior exército da época, um exército que era composto por mais de 185 mil homens bem armados, bem equipados, e esse exército gigantesco estava cercando Israel no momento em que narra aqui esse texto. Então, o povo de Judá ali estava preso dentro de Israel em menor número e bem menos equipados do que o exército assírio, e Judá nesse tempo era governado pelo rei Ezequias. E Ezequias, diante dessa situação, ele convoca o povo para a luta, encorajando o povo, como a gente vê aqui nos versos 7 e 8. Então, o Império Assírio, ele tinha um grande e vasto território que havia dominado muitas outras regiões ali próximas, e o exército assírio, ele era famoso pela sua brutalidade. Era um exército que era bastante grande, como já foi falado, bastante equipado com espadas, lanças e escudos, e eles eram famosos pela sua brutalidade em combate. Eles invadiam as cidades, eles destruíam as cidades e eles penduravam os corpos das pessoas nos muros das cidades para que os inimigos deles pudessem observar. Então, o rei Senaqueribe, o rei da Síria, agora estava ali diante do povo de Judá, cercando Jerusalém. E diante dessa situação, nós vemos o discurso de Ezequias. Então, de um lado, nós temos esse exército poderoso, o exército do Império Assírio, e do outro, nós temos o povo de Judá. O povo de Judá que estava ali em Jerusalém, cercado pelo exército, em menor número, bem menos equipados, e não existia nenhuma chance para que o exército de Judá pudesse derrotar o exército assírio. Eles estavam ali totalmente em desvantagem. Todas as circunstâncias estavam a favor do exército e do rei assírio. E diante dessa situação, o rei, desesperado provavelmente, vai ali e começa a convocar o povo para a luta. Ele manda fabricar muitas lanças e muitos escudos, o verso 6 vai nos dizer isso, e ele convoca o povo para enfrentar o exército assírio. Ele chega a nomear oficiais militares dentre o povo civil. E depois de fazer isso, como está descrito no verso 6, ele reúne todo o povo ali na praça de Jerusalém e ali ele dá um discurso. Discurso esse que é famoso, né, que a gente vê também em muitos filmes, o rei, ele dá um discurso antes da batalha, antes do povo ir para a guerra.
E o discurso de Ezequias vai dizer ali, vai ressaltar uma coisa muito interessante, que é essencial para que nós pudermos entender hoje. Então, ele vai dizer o seguinte, como diz o verso 7. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército. Então aqui, o rei Ezequias, ele começa a comparar o poder do rei da Assíria, o poder humano do rei da Assíria, com o poder daquele que estava com eles, que era o Deus vivo. Então, em algumas versões, o rei Ezequias vai dizer, olha, não temam o rei da Síria, porque com ele está somente um braço de carne, ou seja, ele tem somente o poder humano. Por mais que o rei da Síria fosse o homem ali mais poderoso do seu tempo, que tivesse o maior reino, o maior exército, o rei Ezequias vai dizer, olha, mesmo ele com todo esse poder, ele não é maior do que o que está conosco. Com ele tem um exército, mas com ele só tem autoridade e o poder humano. No verso 8, Ezequias vai continuar dizendo, com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar a travar as nossas batalhas. Então, diante dessas palavras do rei Ezequias ali, dizendo que o Deus que estava com eles, o Deus Todo-Poderoso, era maior do que o que eles estavam enfrentando, maior do que a dificuldade que eles estavam ali naquele momento, o povo se animou e ganhou confiança com as palavras de Ezequias, vai dizer o verso 8. E depois disso, nós vamos ver, mais na frente, do capítulo 32, o resultado dessa história, do desfecho final dessa situação que o povo se encontrava. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 21, vai dizer o seguinte, depois de ter do rei ter esse discurso, do povo ter se preparado para a luta, o verso 21 vai dizer o seguinte, veja só. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. Então, nós vemos aqui que diante dessa situação que Judá se encontrava, o Senhor mandou somente um anjo foi capaz de destruir todo o exército assírio, o maior exército da época, mais de 185 mil homens. E depois de destruir o exército assírio, o rei assírio se viu obrigado a se retirar, envergonhado para de volta à sua terra. Na nossa vida, nós também podemos nos deparar com circunstâncias difíceis, como o povo de Judá que enfrentou. Muitas pessoas se enganam achando que no momento em que nós entregamos nossa vida a Jesus, nós não vamos mais passar por dificuldades. Isso é um pensamento equivocado. Pelo contrário, nós vamos passar por dificuldades sim aqui na Terra. Eu não sei qual é a sua situação, talvez você esteja sendo perseguido, como o povo de Judá foi perseguido pelo rei assírio. O texto vai falar aqui que o rei assírio ele oprimia o povo, ele perseguia o povo de Judá, e era um homem poderoso, um homem que era o rei do maior reino que existia na época, e estava ali oprimindo o povo era inferior, o povo mais fraco, mais pobre. Eu não sei, pode ser que você se depare com uma situação dessa, que você esteja sendo perseguido por alguém que tem muito poder humano aqui na Terra, né? Um juiz, um político, não sei. Mas, vendo para esse texto, nós vemos o quão pequeno são os homens. Por mais que eles tenham poder, é um poder humano, é um poder falho, um poder pequeno comparado ao nosso Deus. Talvez você esteja cercado por algum problema, um problema financeiro, um problema na sua família. O povo de Judá estava cercado por um grande exército, do qual eles não viam como vencer aquele exército, aquele problema. Eles não tinham para onde ir, o que fazer, para onde fugir desse problema. Talvez seja a sua situação, você esteja enfrentando esse problema, mas
O Salmo 134, verso 19, vai dizer o seguinte: o justo passa por várias adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Então, seja qual for o seu problema, seja qual for, se você estiver sendo perseguido, se você estiver passando por alguma dificuldade, algum problema onde você se vê ali de mãos atadas, sem saber o que fazer, clame ao Senhor, clame o Deus Todo-Poderoso, porque o nosso Deus maior é aquele que está conosco, independente do problema, seja qual for o tamanho do problema, seja o poder que a outra pessoa tem. O nosso Deus é maior de todas essas coisas. O Salmo 46, verso 1, vai dizer justamente isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Então, seja qual for o seu problema que você esteja enfrentando, a sua dificuldade, clame a Deus e coloque sua dificuldade nas mãos dele, para que ele venha tomar o controle de sua vida e que ele venha lhe direcionar para a sua santa vontade, o que ele deseja para a sua vida. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, soberano Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por o Senhor estar conosco, Senhor, em todos os momentos, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido o nosso socorro, Senhor, bem presente, Senhor, na hora da dificuldade, Pai. Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja aumentando a nossa fé, Pai. Nos esteja fazendo, Senhor, pessoas santas, Senhor, pessoas que glorificam o Teu nome, Pai. Nos instrui, Senhor, nos orienta através da Tua palavra, Pai, para fazermos tudo, Senhor, conforme a Tua santa vontade, Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a Jubaca, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a Igreja Batista Central, Senhor. O Senhor continue, Senhor, a levantar pessoas, Pai, para estarmos pregando o Teu santo Evangelho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado
estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroado. Coroado estás, ó Rei Jesus. Coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti.